Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, tendo a alegria de trazer mais uma vez o querido irmão Jean Val Elan, Rogério de Almeida Freitas, o querido irmão de Natal, o querido irmão Potiguar, o querido irmão do mundo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito explorado já, mas que ainda falta. Nossa, nós estamos na ponta do iceberg, né? A questão da morte. Muita gente fala, e nós estamos vivendo isso nos últimos tempos aqui por causa de pandemias e outras coisas mais. Nós estamos falando sobre morte, né? Esse nome, essas cinco letrinhas que nos dão um medo danado pelo desconhecimento, que a gente não sabe, né? Muitos têm certeza, outros não sabem o que é, outros se aterrorizam, né? Claro, o desconhecido é aterrador. Mas o que me chamou a atenção, e eu conversei com o Elan, falei, vamos falar sobre isso, vamos esclarecer sobre isso. Por que as pessoas falam, ou nos pós-mortem aí, ou nas lápides, ou nas homenagens, tudo isso aqui, descanse em paz? Que troço é esse de descanse em paz? A vida é uma canseira? O que é isso, descanse em paz? É isso que nós vamos procurar hoje destrinchar, esclarecer, confundir mais ainda, não sei, vamos ver. Para isso eu vou trazer nosso querido amigo e irmão. E aí, Elan, como é que você está? Olá, Eustáquio, tudo em paz? Obrigado mais uma vez pela sempre renovada oportunidade que a sua generosidade de coração me concede de estar aqui com você e seus telespectadores de Vida Inteligente. Estamos juntos mais uma vez, um grande prazer. Muito bom, eu te agradeço porque as pessoas gostam do que você fala e da forma que você fala, né? E dentro do livre-arbítrio delas, elas fazem o que quiser depois com o conteúdo, né? Mas isso é bom. Elan, você viu a abertura que eu fiz aí? Sempre me intrigou isso aqui também, sempre me intrigou. Descanse em paz, legal. Descanse em paz, uma pessoa está doente, tem problemas físicos, padece de uma longa enfermidade ou de um longo sofrimento, e realmente ela se diz, estou cansado dessa vida, assim, e no fim, quando essa pessoa vai embora, que bom, ela descansou, ou então, que descanse em paz. Que história é essa no seu ponto de vista, Elan? Olha, esse tema, ele é tremendamente profundo. Vamos lá. Porque importa a todos nós, mas aplicando o velho perspectivismo que Nietzsche, nas suas obras, sempre convidou o ser humano a praticar o escrutínio constante e também o perspectivismo em torno de todas as questões que ele quisesse ter uma opinião a respeito. Então, a questão da morte, ela pode ser vista de muitas maneiras. Eu aqui vou tentar, rapidamente, mas sem perder a noção do que é essencial, fazer uma ou duas, no máximo três abordagens. Em primeiro lugar, filosoficamente, eu diria o que digo a mim mesmo, que a existência é sempre bela e generosa, mas a vida é o que cada um faz dela. Então, as circunstâncias da vida, para alguém, pode definir nesse alguém que a vida é um grande barato, é diversão constante. Outro, como Roger Waters, do Pink Floyd, do baixista do Pink Floyd, ele tem uma música chamada A Music to Death, ou seja, se divertir até a morte. Sim. E ele fala que as pessoas na Terra se divertem até a hora da morte sem ter muita noção. E assim, essa diversão termina fazendo que, irresponsavelmente, as pessoas colecionem em si mesmas só diversão, e a morte vem e pega, e aqui é problemático. E eu retorno já a essa abordagem. Mas a coisa mais simples que a gente pode comparar, para a gente começar a conversar, o que representa a vida para um espírito, a vida espiritual para o espírito é uma maravilha. Porém, ele tem que se submeter a um corpo carnal
É a mesma coisa que para nós, seres humanos, é uma analogia que a gente pode fazer, nós, seres humanos, pegarmos uma roupa de escafandrista, vestir e mergulhar e ficar 8 horas lá embaixo do mar. Durante essas 8 horas a gente não pode conversar, tem que conversar por sinais, porque a gente está com a boca ligada a um fluxo de oxigênio, a gente não pode tomar um bom vinho, não pode tomar um bom prato, não pode fazer sexo, não pode ler um livro. Ou seja, várias coisas que como ser humano a gente faz normalmente, quando está embaixo do mar a gente não consegue fazer. Não consegue. Tanto é que quando a gente sai do mar e tira a roupa do escafandrista, a gente faz, putz, que alívio. Nesse sentido, um espírito que se sente cansado por ter existido, mas não é regra geral, você pode existir sem se sentir cansado. Quando ele perde o corpo, ainda que o ego dele, cansado, não quer morrer nem a pau, mas o eu espiritual dele, quando se desliga daquele corpo que morreu, ele sente um alívio muito semelhante ou maior do que o humano mergulhar. Então, assim, tudo depende de perspectivas. Tudo depende do ângulo do perspectivismo que você aplica à questão. Mas o descanso em paz é algo que se vincula naturalmente aos espíritos que fizeram da vida, ou que a vida fez deles, ou com eles, algo que para o psiquismo deles é um puta de um cansaço, de um tormento, de um palco de horrores. Aí, repito, é o álbum de figurinhas de cada consciência, colecionando cada página de cada passagem da vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando da questão o espírito que está dizendo, o espírito, a impressão do espírito. Por que o espírito já esteve aqui outras vezes, segundo se sabe, teoria de reencarnação e tal. Então, ele já vem, você falou em espírito cansado, ele já vem com essa predisposição aqui e deu a entender assim, pelo que você falou, posso estar enganado? E vou reencarnar. O espírito fala isso aí, vamos dizer, nessa questão. Eu vou ter que voltar lá, porque você disse que a vida espiritual é a verdadeira vida. Muita gente fala, muitas filosofias falam, muitas escolas iniciáticas falam que a verdadeira vida é a vida fora da matéria, né? Então é um tormento para o espírito voltar para a matéria? Kardec, codificador da revelação espiritual, muito bem definiu isso aí. A vida espiritual é sempre a real, a verdadeira, entre aspas. Porém, a vida espiritual pode se dar em níveis espirituais superiores, aí de fato a vida espiritual é uma maravilha, ou em níveis de espiritualidade vinculados ao que Kardec chamou de erraticidade. Ou seja, são níveis espirituais que estão fora daquela espiritualidade superior incriada, que sempre existiu, o chamado paraíso, tá? E essa erraticidade surge com as criações malucas, ou com os mundos ou universos. E qual é o drama? Aí a gente entra para algo que nós já falamos aqui no outro programa com você. Como a Terra é um mundo de expiação e provas, sim, se um espírito fosse encarnar num parque temático da Disneylândia do Paraíso, ele ia achar um barato. Com Mas certeza. se ele vem aqui para a Terra, ele vai dizer a frase que você disse. Putz, morreu de novo. Pelo fato de que aqui ele vai se ombrear com espíritos profundamente complicados, perversos, sujos, inclinados à desagregação e ao mal. Então, de fato, numa primeira percepção, caminhar por entre esse tipo de ser humano termina gerando muito obstáculo, muito desafio, e esforço é muito grande. Então, nesse sentido, sim, o espírito, quando vai nascer na Terra, não é em qualquer mundo, é num mundo ainda de expiações novas, que é uma espécie de um manicômio, um laboratório de felicidade. É o edifício que você falou e o público adorou aquela que você contou ali. Pois é, então assim, esse é uma perspectiva ingrata para o espírito.
Porque o espírito, então, não é que nem nós encarnados assim que a gente esquece, né? Não tem memória de cada encarnação. O espírito ele vem com consciência plena, né? Tudo que ele tem de pregresso, digamos assim. Depende das vidas passadas dele. Opa, como assim depende? Tem espírito. Bem, eu preciso falar dois contextos, então. Vamos lá, fica à vontade aí. Razoável. O que é um ser humano? Um ser humano é um eu consciencial, pelo aparente pleonasmo, formado por duas coisas, por dois tipos de corpo que se unem num só. Primeiro, quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, nasce um corpo biológico. Tá. Exatamente no instante em que esse corpo biológico surge, astralmente ou espiritualmente, surge com ele mais três corpos espirituais. Um que a gente chama de duplo etérico, um que a gente chama de corpo mental e outro corpo espiritual, emocional, ou seja lá como a gente quiser chamar. Tem gente que chama corpo astral, corpo isso, aquilo, pouco importa. Por quê? Esse corpo físico, tudo que ele comer, os vícios no campo das preferências, bebida, droga, e mesmo psicossexual, esses arquivos que esse corpo fizer ficam nesse duplo etérico. Tá. Todas as formas emocionais que esse espírito teve em vida, ele marca no corpo emocional. E todas as opiniões e apegos conceituais e verdades que ele colecionar no corpo mental. Então, esses quatro corpos são chamados na tradição esotérica, como se o Oriente, como sendo o quaternário inferior. Certo. A esses quatro que agregam o nosso espírito. E esses quatro aqui, ou os três, vinculados ao corpo biológico do quaternário inferior, não formam o nosso espírito. O nosso espírito é uma parte que vem, é a chamada tríade imortal, composta dos níveis átmico, búdico e manásico. Então, em tese, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, surge o zigoto, depois vai ser o embrião, depois vai ser o ser humano, o corpo biológico, e nesse sentido aqui, os três fantasminhas do quaternário inferior surgem e sobre esse contexto o espírito se encanta. Qual o problema? Quando você está num trânsito e alguém lhe fecha, aí você solta um palavrão, você coleciona arquivos no seu padrão emocional inferior. Mas se você perdoa, tem um comportamento, diz para você, putz, eu também já tranquei alguém, vou deixar para lá, em vez de você guardar esse arquivo no emocional inferior, você guarda no búdico superior, porque é um arquivo de elegância moral. O de baixo é um arquivo de sujeira no campo da explosão psíquica. E por aí vai. Bons arquivos a gente marca na manásico e búdico, na tríade imortal. Arquivos nervosos, infelizes, tristes, equivocados, apegados, são os três fantasminhas ligados ao corpo biológico que marca isso na sinapse. Qual o detalhe? Quando esse corpo biológico morre, esses três fantasminhas deviam morrer para liberar o espírito. Sim. Mas o problema é que na maioria dos seres humanos não morre. Porque é só arquivo sujo. Aí, esse corpo aqui, o físico, é enterrado, tremado, Tá. e fica esses três fantasminhas aqui sem âncora. Aí o que é que eles fazem? Eles se grudam à tríade imortal e não saem de lá. Aí esse espírito, que tem uma personalidade própria referente aos arquivos que ele coleciona na tríade imortal, ele fica vestido dos fantasminhas do último ego que ele teve, e ele até pode perder a noção de quem ele é espiritualmente, ou quem ele se considera espiritualmente, e passa a assumir a última personalidade da sua vida na Terra. Por isso que eu lhe falei que o espírito não sabe de tudo, só por ser espírito. Ele só saberá muitas coisas sobre o seu passado, de muitas vidas, se a tríade imortal dele, quando o corpo físico que ele tinha, se quando esse corpo morrer,
os outros três do quaternário inferior morrerem também com o corpo, porque aí ele não fica obscurecido pelos arquivos da última vida. Entendeu, Está? Dá para entender, mas chama atenção para algumas surpresas, né? Você diz que o espírito ainda tem personalidade. Você falou em personalidade, você falou em ego. Esses são atributos que o espírito leva junto, não é atributo. Pede uma identificação. Se a vida é racional, ela pede uma identificação racional. Isso acontece no paraíso, no inferno, em qualquer coisa entre os outros. Sim. Porque o mérito e o demérito das regras das leis morais, que a gente chama leis do karma, só pode existir havendo vinculação identitária. Então isso existe. Agora, o ego não é tão afetado no espírito superior, ou não é afetado nos moldes em que nós aqui na Terra vemos egos afetados que se acham isso e aquilo, e o resto... Sim. Então, assim, você pode ser um alguém sem ser estúpido. Você pode ser um alguém de expressão superior. É o que os egos espirituais são. É aquilo que a gente aqui na condição humana chama do eu, chamado Rogério, como sendo eu, o ego humano. Mas Sim. Como tem um ego do espírito que me anima, a gente chama isso do eu mais profundo. Tá. Se esse eu mais profundo for efetivamente um espírito muito desenvolvido, a gente pode chamar de eu superior, eu cósmico. E é nessa parte mais evoluída que o sagrado, ou a semente do sagrado, ou seja, da deidade, do Deus verdadeiro, reside, ou seja, nesse nível de consciência, que é o átmico que eu falei da tríade imortal. Então, quando o espírito está desencarnado, Sim. se ele está obscurecido pelos arquivos da última vida, na próxima encarnação dele, ele vai encarnar só para resolver esses arquivos da última vida. Mas não são os arquivos de todas as vidas. Mas isso, Elan, só para eu entender, quais são, onde entra a alma? Onde entra a alma nesse processo tudo? Nós estamos falando do descanso em paz, já fomos para o espírito. A intermediação não tem uma coisa Vamos dizer assim, que a alma não se cansa nunca. A alma é esse átmico aqui que nunca se suja, por mais merda que o ego humano venha fazer, ou que o próprio espírito, na sua expressão búdico-manásica, se equivoque. É a que reside no paraíso. Quando ela sai para se aventurar em outros níveis espirituais, ela se investe de um espírito, e este espírito pode se sujar. Puta, agora você me confundiu. Quer dizer que eu pensava que na alma estariam todos os atributos da personalidade. Então eu achei estranho. Sim. É uma questão de uso de palavras também, como Kardec diz na introdução do Livro dos Espíritos. Mas aí me diz tudo bem, mas você já está falando do espírito, a alma nesse processo todo, com essas memórias, com esse ego, com essa outra, o atributo da personalidade. A personalidade não é coisa da alma, não é coisa ligada à alma. E onde é que ela fica nesse processo? Que nós já fomos direto com o espírito. Vamos dizer que a consciência é um atributo da alma. Tá. Mas quando essa consciência está vinculada ao uno, ao ser eterno, essa consciência não quer ser ninguém, só quer ficar unificada ao Pai eterno, entendeu? Sim. Quando ela está espiritualmente ativa, ela se sente um alguém e pode, então, criar diversas máscaras e preferências. É assim que a coisa acontece. Então, quando o espírito encarna ou reencarna, ele traz, dentro de todo o banco de arquivos que o seu espírito, ou a sua consciência, ou a sua alma já teve, os hindus chamam de Sanchita Karma, todo esse banco de arquivos que uma consciência espiritual coleciona em muitas vidas. Sanchita Karma, Sanchita Karma, exato. Quando a gente vem para uma vida de 60, 80, 100 anos, não dá para trazer arquivos de 500 vidas para uma só.
Então você tira só uma parte do contexto do Sanskrita Karma, e isso chama-se Prarabdha Karma, ou programa encarnatório de uma vida. Olha E que aí, interessante, nunca você ouvi falar só disso aí. administra numa vida essa parte dos seus arquivos. Como também você só traz complicações referentes a essa parte e talentos também referentes a essa parte, já que o código, o DNA do espermatozoide do seu pai e de sua mãe é que vão definir o Sim. cérebro que você vai ter. Aí tem um terceiro componente, carne, que mesmo durante uma vida, os espíritos costumam dizer que em 5 minutos a gente pode mudar toda a eternidade em relação à nossa interação com ela. Porque você está praticando a cada novo agora o chamado Agni ou Agni Karma, que é a decisão que você pode tomar agora, que você pode, inclusive, mexer no Prarabdha Karma, como também anular diversas coisas negativas no Sanchita Karma e introduzir numa vida só, se você realmente se agigantar em termos de progresso do seu eu humano, elevá-lo a um nível de expressão superior. Numa vida só, às vezes você faz o que não fez em 500. Dizem ser possível, sim, eu já li sobre isso. Então, se você se aplica numa disciplina dessa, a vida, por difícil que seja, mas a sua atitude mental está no comando, você não se cansa nem a pau. Você não se afeta. Você, entre aspas, está autorrealizado ou pacificado quando você junta numa mesma direção, como Sai Baba nos chamou a atenção, seus objetivos, suas metas, seus sonhos, seus discursos, suas emoções, suas atitudes. Quando você sabe para onde você está indo, ainda que você esteja equivocado, mas se você pensar que você sabe e agir de forma honrosa, honrada, decente, com essa intenção, por isso pouco importa se a gente é católico, budista, espírita ou não é coisa alguma, não importa o que você pensa de ser, o que importa é o como você vive a sua vida. Aí aqui você vive da forma mais decente possível e não tem cansaço. O seu eu desencarna, criancinha do jeito que entrou na encarnação. Mas aqui tem um detalhe. Quando a gente morre, quando esse corpo da gente morre, esse nosso eu, chamado Rogério, o seu eu, chamado Eustáquio, o eu de quem está nos assistindo, o corpo morreu agora e esse eu continua existindo do jeitinho que ele era há 1 minuto atrás, há 5 minutos atrás, há 10 minutos atrás. Até o momento em que esse eu, continuando a existir, em algum momento ele percebe que, putz, meu corpo está ali deitado no chão, o que é que houve? Opa, meu corpo morreu. Na hora em que o espírito, na sua condição de ego, dá um clique, ele pode ter 2 movimentos de consciência. Voltar a se preocupar com o dinheiro que deixou no banco, a dívida que deixou. O espírito, você está falando? O espírito, ele ainda tinha... Esse eu da gente, o eu da gente. Sim. Vou falar de outra forma. Tá. O corpo de Rogério morreu. Aí o eu de Rogério continua. Sim. Na hora que o eu de Rogério perceber que o corpo dele morreu, e que ele, entre aspas, como humano morreu, ele tem 2 opções de movimento de consciência. Continuar a olhar para a espiritualidade, porque nessa hora, se você percebeu que seu corpo morreu, a espiritualidade começa a se abrir na sua frente e os véus são descerrados. Aí se você olha para cá, não tem cansaço nenhum, não tem problema nenhum, porque aquilo enfeitiça no bom sentido. Mas se você, em vez de fazer esse movimento de consciência para a espiritualidade, voltar a sua consciência para os problemas da vida humana, aí aqui, tudo que seu corpo sentiu, você volta a sentir no seu cérebro. Se você tinha dor de dente na hora que morreu, volta a sentir dor de dente. Apesar de não ter corpo. Apesar de não ter mais dente. Se você era tarado, você continua querendo fazer sexo na espiritualidade, e seu espírito nem tem mais órgão sexual. Se você é viciado em cocaína, vai querer. Se você é viciado em cigarro, em bebida,
em pudim, seja lá no que for, se você não for alguém minimamente autorresolvido, autopacificado, aí surge essa, vamos assim dizer, esse atrito. Nesse momento, se você tiver méritos espirituais, os amigos espirituais tentam lhe dar uma mãozinha, dizendo: ei, Rogério, olha para cá, deixa, tá tudo Sim, tranquilo. Né? Mas, se em vez disso, eu, Rogério, tiver 50 pessoas a quem eu fiz mal, e já estão desencarnados, e dizer: ei, olhe para lá coisa alguma, olhe para a gente que você nos ferrou na vida. Aí você está ferrado. Aí o cansaço é cansaço mesmo e só vai piorar. Mas, excetuando esse tipo de situação, sim, né, eu estou falando aqui de boas mortes, tá? claro, Então, claro. tudo depende do pêndulo do nosso psiquismo. De você, na hora da morte, na hora que o seu eu humano entra no mundo espiritual, ou você educa e programa o seu eu para perceber-se morto, beijinho para a vida, para todos que você ama. E é nessa hora aqui, Eustáquio, que passa o filme da vida. E é nessa hora que a gente se trai. Porque, assim, lá você continua amando todo mundo, como também se você tiver raiva de alguém, você vai sentir. Aí, se você ficar alinhado com isso, o mundo espiritual não se acha. E o impressionante é que mesmo você amando muito todos os seus afetos, se você morreu bem, se seu ego está minimamente educado, pacificado, você se sente enfeitiçado pela espiritualidade, aí mesmo sentindo todo aquele amor por todo mundo que você ama, e ainda um certo grauzinho de apego à vida, mas você vai para o outro lado. Indo para esse outro lado, você não tem cansaço. Você já... Porque, no caso, o meu ego, o meu trem, quando eu me vi enquanto Rogério morto, minha primeira atitude é dizer que eu não quero ser mais Rogério. Entrego o eu que o espírito que me anima criou através desse corpo. Se ele quiser continuar como Rogério, ele é que vai tomar a decisão, mas não é o meu ego, é o ego do meu espírito. É porque é interessante, todo mundo que teve a experiência de perto da morte, né? Diz que experienciou gente boa, assassino, criminoso, independente do que está aprontando aqui, vamos dizer, na sua vida terrena, todos eles têm a mesma. Parece que a porta de entrada é a mesma, Elan. Como é que é isso? O livro tibetano dos mortos, Sim. que é um dos livros mais importantes da humanidade, chama-se Bardo Todol, ele fala disso, ele explica isso muito antes de Kardec. Olha. Para codificar a revelação espiritual, milênios antes. Os tibetanos já sabiam praticar e cultivar a chamada arte da boa morte, que é o Toa, que é quando você, em vida, você cria o seu mantra e você diz o seu mantra vivo tantas vezes quanto puder num dia, e assim aquilo se torna meio que automático no seu psiquismo, e na hora da morte você vai conseguir recitar seu mantra, nem que seja um pouquinho ou a intenção de recitar. Basta isso para que você entre bem no mundo espiritual, ainda que você tenha errado pra cacete durante a vida. Sim. Mas você entra bem. Entra bem devido a essa técnica que os tibetanos ensinaram. Tá? Mas, mesmo você entrando bem, o que é maravilhoso, mas aí um grupo de espíritos que lhe detesta, se você fez mal a muita gente, vai estar lá e você vai ter que... Mas é diferente de você entrar mal e eles já pegarem você e começarem a humilhá-lo. Isso acontece também. Então, assim, um espírito encarnado que minimamente tem algum mérito, quando o corpo dele morre, ou ele já continua a vida espiritual no anais, ou ele é levado ao que os espíritos chamam de casas de recuperação da espiritualidade. Por quê? Porque os seus psiquismos se sentem cansados. Aí a gente chega na outra abordagem da sua pergunta.
Aí Isso. você é levado para essas mansões, no caso de recuperação espiritual. Aí você não sabe disso, porque você está desmaiado. O seu eu, nesse caso, eles às vezes ajudam a que ele desmaie, para que você se desligue mais facilmente das coisas do mundo. Perfeito. Desde que você tenha mérito, mas você não tem muita técnica, vamos assim dizer, disso. Então você acorda um belo dia, numa cama, aí você olha assim e diz, uau, isso aqui é um hospital. Tá parecido com um hospital, todo mundo de branco, é médico, enfermeiro. Aí você fica ali, e aí, mas onde é que eu estava antes de estar aqui? Putz, eu estava na sala da minha casa, e eu estava... Mas espera aí, eu morri? Não, isso aqui é um hospital, acho que me trouxeram para o hospital. Aí lá vem o enfermeiro, tudo bem, toma uma sopinha aqui, aí você toma uma sopinha, porque você ainda está muito, a sua matéria espiritual ainda viva de forma densa, porque acabou de deixar um corpo muito adensado, biológico primitivo. Aí em algum momento aparece alguém para lhe visitar e você diz, mas você não já morreu? Aí você também. Você também, então tá aí. Quanto tempo faz que você morreu? Eu uns 30 anos. E eu morri há quanto tempo? Foi ontem? Não, você já está aqui uns 8 anos e nem notou nessa cama. Olha, tá. Então, assim, tudo depende do amor que a gente amealha no nosso coração humano e espiritual, porque essa moeda é a única moeda válida em qualquer lugar. E se você puder associar isso a uma técnica da boa morte, que infelizmente o Ocidente, não, nem a própria revelação espiritual falou disso como deveria, mas os bardos tibetanos já falaram disso lá atrás. Isso é fundamental para que a gente morra bem e não sofra a questão do cansaço. O descanso em paz tem muito a ver com a expressão católica, tem muito a ver com a expressão das religiões que consideram essa vida um vale de lágrimas, um palco de horrores, e que de fato é. Mas, é aquilo que eu falei no início, é para quem ela faz isso. A existência, para mim, é sempre bela e generosa, mas a vida pode se tornar um puta fardo, se você tiver isso, ou algo terrível de ser um fardo levado adiante, o peso, o suicídio, é porque a pessoa não aguenta. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Nesse sentido, o descanso em paz é uma coisa muito humana, meio capolicizada. Sim, E a infelizmente. gente usa nessas horas porque a gente não sabe o que dizer. A morte ainda é um buraco na eternidade que a gente não consegue olhar lá dentro e entender direito. Porque ainda o grande problema é esse, é a ignorância do verbo ignorar, desconhecimento. Desconhecimento dá medo, muito medo, né, para as pessoas, né? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, escreve-se muita coisa tendenciosa, desvirtuam uma coisa que foi escrita. Então, as pessoas têm receio. Eu já disse para você aqui, já disse no meu programa outras vezes, conversando com um grande amigo espírita aqui, um irmãozão mesmo, o João Carlos. Eu digo para ele, João, o problema não é morrer, o problema é saber se tem alguma coisa do lado de lá. Isso que eu falei. Esse que é o negócio. Você morreu. Não tem jeito, o legista foi lá, te deram atestado, você está enterrado e tudo. Agora, você acordar em outro lugar, rapaz, e você não saber o que fazer, quem é você, o que aconteceu, uma outra situação, aí o cara não descansa em paz mesmo, porque começa... Como é que é? Para uma pessoa que não acredita, Elan, uma pessoa que seja materialista ou que tenha suas dúvidas e tudo isso aqui, que a dúvida é uma coisa inerente ao ser humano, que tem toda, né? Como é que é a passagem? Como é que é a passagem do lado de lá? O fato de você não acreditar é um detalhe, entre aspas, importante. Sim. Mas não tão importante quanto o amor que você amealhou no coração, a retidão, a integridade do seu caráter, né? Porque mesmo sem você acreditar, você vai ter dificuldades na arte de morrer na hora que chegar a sua vez. De fato, você vai ter essa dificuldade. Porque a atitude mental de não acreditar ou de não conhecer... O desconhecimento. Isso aí dificulta um pouco.
mas não é fator decisivo para que você entre mal. Porque mesmo sem você acreditar, existe um impacto sobre o seu eu, na hora que, mesmo sem você acreditar, o seu eu continua se sentir vivo, vivendo em situações ambientais que você não conhecia, com pessoas que você não conhecia e com pessoas que você conhecia, estavam mortas e agora estão ali convivendo com você. Aí, em algum momento, o clique, que putz, então existe. Isso se dá. Porque esse é o chamado impacto. Sim. Se você é, entre aspas, alguém que colecionou figurinhas memoriais, emotivas do bem, isso mostra que você tem méritos, porque só coleciona quem vivencia essas figurinhas, né? E essas figurinhas que eu estou chamando são as sinapses cerebrais da gente, que são produzidas pelos neurônios, né? Isso a gente leva para a espiritualidade, na verdade já marca. Na hora que a gente marca aqui da cabeça desse cérebro transitório que nasce e morre, só vale para essa vida, a gente marca na nossa mente espiritual que é eterna, que a nossa consciência espiritual usa sempre. Então nada não é marcado, tudo é registrado. Então, se você é do bem, ainda que tenha falhado pra cacete, todo mundo que vem para a Terra falha, nem que não queira. O importante não é o acerto ou o erro é a resultante dos arquivos. É a resultante se a resultante é positiva, em algum momento, o impacto da morte lhe produzirá coisas boas e você estará amparado. Mas se você não fez por onde, mesmo que muita gente lhe ame, não vai conseguir dar esse amparo, essa companhia, porque a sua mente está ligada a assassinatos, a corrupções terríveis, a problemas mal resolvidos com A, B, C, D. Aí é complicado. Aí não tem espaço na sua mente para ninguém do outro lado lhe ajudar. Então, isso que eu queria, você tocou onde eu queria dar sequência. Você disse, a gente vem para cá, a matéria nos limita lembranças, né? Ou a matéria, ou mais algumas proibições, alguma chavezinha que não põe na gente para a gente não lembrar de certas coisas, porque realmente a gente não conseguiria conviver com lembranças. Isso é real. Quem pensar, quem tiver um pouquinho de QI sabe que é muito melhor você não lembrar o que você fez em N encarnações, sei lá, do que você ter consciência disso tudo, né? Quando é que você começa a ter consciência novamente? Que enquanto eu estou matéria, eu tenho esquecimento. Quando eu desencarno, eu fico num torpor. Dizem, né? Eu não lembro de nada. Dizem que você fica num torpor. Você acabou de dar um exemplo aí um hipotético de alguém que acordou 8 anos depois. Há quanto tempo você morreu? Eu morri faz 30 anos. E você? 8 anos atrás. Eu falei, tudo isso aqui. Então, quando é que o espírito, vamos chamar assim, quando é que o espírito começa a tomar consciência de tudo, vamos dizer, porque quando o Eustáquio deixa de existir e continua a existir o que anima o Eustáquio, né? Vai chegar do outro lado, ainda vai estar com todas aquelas emanações humanas e vai depender de um certo tempo para se limpar disso, vamos chamar assim, numa linguagem simples. Quando é que eu começo a readquirir a minha consciência cósmica? Consciência cósmica. Porque eu vou ter, a partir do momento que eu me desligar das coisas terrenas, da minha última encarnação, digamos assim, eu acho que vai ficar, o meu fardo é muito menor, tira-se as travas dos meus olhos e eu começo a ter acredito eu, né? Eu começo a ter uma amplitude da minha visão, do meu conhecimento. Como é que é esse processo aí? Olha, há uma premissa da qual nós humanos partimos, que você também partiu na sua pergunta, que ela faz parte da nossa pouca compreensão. Nós não resgatamos aquilo que nós não temos. Nós não reconectamos aquilo com que a gente nunca se conectou. O fato da gente estar vivendo e achar que quando morre o nosso eu vai reconectar-se com a sua consciência cósmica, e essa pergunta que você colocou é muito importante, porque todo mundo na Terra que começa a se espiritualizar pensa isso,
essa premissa não é verdadeira, porque nem todo mundo já teve essa bagagem. Os espíritos criados simples e ignorantes para existir como alminhas ou mônadas, vinculadas a campos morfos de minerais, vegetais, animais irracionais, eles até aqui não têm uma identidade, uma senciência. Eles não sabem que são alguém. Só quando se humaniza, ou seja, a racionalidade, faz com que o espírito pense que é Rogério, pense que é Eustáquio. Então, até aqui a gente não tem nada de consciência cósmica nem consciência espiritual. Nós somos um espírito em construção. Então, quando a gente, entre aspas, desencarna, o nosso eu, se tiver limpo, e se tiver, entre aspas, feito por onde, o máximo que ele reconquista é a bagagem existencial do seu Sanchita Karma, das suas experiências. Então, um espírito criado simples e ignorante não necessariamente sabe muito mais coisa do que ele sabe em vida, se ele estudar muito numa certa vida. Deixa eu fazer um parênteses aí, porque é interessante que o espiritualismo, o holismo, a iniciação, eles falam da mônada, né? Uma mônada. Uma mônada que seria de onde todos nós teríamos sido originários. Vamos chamar assim, né? Então, entende-se, o leigo entende, vamos dizer, que quando você vem aqui, tem a sua experiência terrestre, né? Você desencarna e essa centelha, chama lá do que você quiser, espírito, tá? Voltaria para a sua mônada, para o seu todo, para a mônada, com a experiência dela para alimentar toda aquela mônada. O que há de... Existe alguma realidade nisso ou é tudo ficção? Existe. Não é ficção. Mas é porque são três situações distintas. Vamos lá. A desse espírito criado simples e ignorante, que por ele mesmo, ele nunca identificou-se como sendo algo muito evoluído. Mas qual é o detalhe? Aí entra a segunda condição. A segunda característica, o cenário do que a gente está aqui falando. Mesmo esse espírito simples e ignorante, na tríade imortal do espírito de cada um deles, está lá esse corpo átmico, que seria essa mônada que você acabou de falar, de Deus. Sim. É como se a gente retirasse uma célula do corpo da gente, e cada célula dessa passa a ser alguém que vai existir com a célula que eu estou emprestando. Então, se Deus emprestou de si uma mônada, e essa mônada é a âncora sobre a qual o espírito se investe com aqueles dois corpos búdicos e manáticos. E esse espírito, então, passa a se vincular, a se imantar a corpos transitórios, e se esse corpo transitório for de carne, então a gente chama isso aqui de encarnar ou reencarnar. Essa semente divina permanece lá, sempre nessa consciência espiritual, mas ela nunca se suja. Se o eu espiritual cometer erro, porra, pertence de fato a Deus. Ela está ali só emprestada. Mas se o eu espiritual da gente começar a evoluir, você começa a despertar os potenciais dessa mônada, dessa semente da deidade que subjaz no mais íntimo da sua consciência espiritual. Aí, nesse caso, alguém que está encarnado e em vidas passadas já começou a despertar isso através da benemerência, através da prática de yoga, do yoga profundo, através da prática do amor fraternal. Aí tem muitas razões boas. Aí, nesse caso, o seu eu humano volta para o estágio em que o seu eu espiritual já tinha conquistado de despertar nessa sua consciência os potenciais da semente sagrada que habita no íntimo da sua consciência espiritual. Aí se enquadra exatamente o que você falou, tá? Que é você se sentir
na condição humana de um jeito, mas na espiritualidade você termina sendo um eu mais amplo, conhecedor de mais coisas. É nesse caso. Mas você tem que ter feito por onde? Na gestão das fofocas espirituais. Sim. O que a gente escuta que não tem meia dúzia de pessoas na Terra que, ao deixar os seus corpos físicos, o eu humano delas possa ser absorvido pelo eu espiritual e já, entre aspas, expressar através desse eu humanizado todo o potencial que ele já conseguiu despertar. São poucos. Nós falamos no último programa que nós fizemos sobre expiação, né? Sobre expiação e regeneração, abordamos muito legal, mas eu não lembro se eu não fiz essa pergunta que eu vou fazer agora. Necessariamente, todos nós que estamos aqui estamos dentro do estágio, vamos dizer, que a gente deveria estar. Uns falam sobre exilados de capela, outros falam disso, outros falam daquilo, outros que vieram de origem de não sei aonde, outros que foram expulsos daqui e de lá. Então seria o planeta Terra hoje, seria uma casa, vamos dizer, dos restos, dos restolhões do mundo espiritual, de mundos em evolução. Todos nós somos isso, vamos dizer? Não. Então vai, pode ser. Vamos dizer assim, que todos nós, espiritualmente falando, temos cicatriz, mas as feridas já sararam. Mas, infelizmente, a quase totalidade da humanidade ainda tem feridas espirituais abertas e ainda estão provocando mais. Então, todos nós mergulhamos no caos, mergulhamos numa natureza violenta, cujo DNA biológico impele todos os seres vivos a sobreviver de qualquer forma, e sobreviver de qualquer forma é pressupor a corrupção. Porque se é de qualquer forma, até eu matando o outro, eu mato para sobreviver. Só que esse é o drama do DNA da nossa biologia, ele é assassino. Esse corpo tem esse impulso, esse psiquismo tem esse impulso, mas a alma da gente, o espírito da gente, é educado, ele não quer matar alguém para sobreviver a qualquer custo, ele prefere morrer até que matar alguém. Então, quando você chega no estágio desse, você está tão sujo quanto todo mundo que está mergulhado no mar de lama, mas o seu psiquismo caminha ou nada nesse mar de lama de uma forma digna, elegante, e quando aquela sua porção de lama se desfaz, ou seja, o corpo morre, seu espírito está limpo, ainda que seu corpo estivesse mergulhado no mar de lama. Sim. Então, essa cicatriz todos nós temos. Agora, ferida aberta, e a cada segundo da vida a gente está explodindo, fazendo mal, agredindo pessoas, agredindo a nós mesmos. O mal que esse troço chamado... Veja só, a posição fervorosa não existe só na religião. A vida inteira, as pessoas mais esclarecidas sempre menosprezaram a atitude nervosa, infantilizada dos chamados fideístas, ou seja, das pessoas que têm fé fundamentalizada. Hoje, mesmo ateus têm uma fé tão ou mais feia do que essa, quando se consideram lulistas ou bolsonaristas ou trumpistas ou seja lá o que for. Exato. É a mesma coisa. Do veneno espiritual. É a mesma coisa, exato. No psiquismo das pessoas. Então tem gente que se acha superior àquelas pessoas que acreditam na besteira do catolicismo, do espiritismo, disso e daquilo, e está vinculada à narrativa muito mais maluca. Com certeza, foi muito bem abordado, muito bem lembrado isso. Então, assim, nós seres humanos, a gente pensa que se livrou de um problema, está vivendo aquele mesmo problema, só com outro traje, com outro vestimento. Então, infelizmente, eu nunca vi uma época, espiritualmente falando, e o eu aqui que eu falei, não é só o eu de Rogério, estou falando até de uma certa forma mais de passado, nunca existiu uma época em que tanto esclarecimento está disponível na internet
E ainda assim, todos nós fazemos questão de sermos menos esclarecidos e desinformados, e o pior, nos agarramos a narrativas sociopolíticas que são muito mais imbecilizadas, cretinas, do que as teologias, até das religiões, criaram para nos manter. Mas é o que você disse no decorrer da nossa conversa, é o nosso livre-arbítrio, as tendências que a gente traz, de outras vidas, como você disse, e que a gente não se dá conta de que a tendência depende de você, ela é uma tendência. Agora, se você ficar vigiando, essa tendência não realizar-se-á. Então, eu acho que é nisso que a gente esquece, a gente acaba incidindo e potencializando os erros do passado. Aí fica difícil mesmo, né? Pois é. Então, cicatrizes, nós somos os reis e rainhas de colecionar cicatrizes, porque nossos espíritos estão vinculados ao samsara, que é esse ciclo de encarnações dessa biologia doente. Mas os que já conseguiram minimamente se equilibrar nesse processo têm cicatrizes, não têm feridas abertas. Contudo, repetindo, a maioria, ou quase totalidade dos nossos irmãos planetários, usando as palavras que você acabou de dizer, continuam sendo replicantes das inclinações do passado. Aí é difícil descansar em paz mesmo, né? Fica difícil. Ou muita sopinha na espiritualidade, ou ainda vai continuar brigando, porque no final, se a gente não aprende nem a contar cadáveres, para que diabo serve a matemática do nosso psiquismo? Um Hitler não se faz só. Um Mao Tse Tung, um Stalin, esses três caras, em 30 anos, mataram mais de 140 milhões de pessoas. Incrível, Mas eles não se fizeram sozinhos. Teve um monte de gente que acreditou que achou um grande barato, e um monte de gente que apoiou o tempo todo. Então, se você age por fidelização, por alinhamento automático com alguma ideologia, cara, pense, põe a mão na consciência. Porque às vezes você está financiando um monstro só para que você não financie outro, ou então porque você acredita que aquilo é o melhor, mas isso é terrível para você mesmo, e para o mundo, e para a vida. Mas assim, pouco importa. Cada um é 100% responsável por cada emoção, por cada pensamento, por cada apropriação que faz em si mesmo e por aquilo que a gente joga para a vida e para os outros. Você é uma pessoa culta, que procura informação, busca informação, estudada. Então, hoje, se você tivesse acesso aos meios universais de comunicação, universais não, mundiais, aqui no planeta Terra, lhe fosse concedida a oportunidade de você falar em rede mundial, através dos satélites, numa língua que todos entendessem, o que você passaria para a humanidade como mensagem para descansar verdadeiramente em paz? Seja em corpo físico, seja do lado de lá, como a gente chama, né? Porque o que a gente quer aqui, o que almeja Rogério, Eustáquio, as pessoas, entre aspas, de bem? A gente quer viver bem, a gente quer viver em paz, a gente quer viver em harmonia, a gente quer viver feliz. É isso que a gente quer, a gente não almeja mais nada do que isso. Então isso eu considero que é viver em paz e descansar em paz. É descansar sem medo de ser roubado, deixar sua janela aberta, sua propriedade sem cerca, essas coisas aí. Então se você tivesse o dom, essa oportunidade de poder falar para o planeta, qual seria o recado que você daria? Te peguei de calça curta. Você se vira que você tem inteligência para responder. Eu agradeço. Eu sou ativista de algo muito solitário, que eu chamo de inconformismo espiritualizado. Na hora que você se resigna aos fatos como eles são, eu acho isso de uma omissão, de uma irresponsabilidade terrível. Nós, seres humanos, não conseguimos tratar da nossa felicidade se nós colocarmos o foco da nossa consciência no sofrimento sempre. A vida é tão ingrata nesse sentido que a gente tem que fazer vista grossa para o sofrimento para a gente poder dormir em paz.
A gente só não dorme em paz quando a dor é na gente. Quando a dor é em outro, a gente esquecendo dá para dormir. Mas a gente não pode esquecer sempre. Por isso que eu defendo o inconformismo, espiritualidade. Mas qual é o drama da gente? Nós estamos acostumados a colher frutos e queremos reptilianamente colher frutos a curto prazo. Mas na política, na vida ampla, isso não é possível. Então, quando Luther King saía para brigar numa esquina, falando para defender os negros americanos, defender políticas sociais contra a pobreza e contra a guerra no Vietnã, que era fratricida, a pessoa chegava, vai para casa, rapaz, vai cuidar da tua família, quem diabo está te escutando? E ele dizia, olha, eu pratico inconformismo. Cara, se conforme. Aí tem um verso, e já vou concluir, que é atribuído a ele, quando ele diz, é melhor tentar e falhar do que ver a vida pensar. É melhor tentar ainda em vão que nada fazer. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias tristes em casa me esconder. Eu prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Então, assim, a minha mensagem seria absolutamente fazer as palavras de Luther King e de Gandhi, cara, se torne instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Se você quer que o mundo seja um lugar decente, você tem que ser instrumento dessa decência, agente dessa decência. É o que eu chamo de inconformismo espiritualizado, decente. Conformar-se, aplaudir esses caras, aplaudir esses monstros que estão aí deformando a vida, se alinhar com eles, tudo bem, uma vez ou outra você volta num para tirar outro, mas você se tornar um ista, ou seja, alguém automaticamente alinhado com aquilo que a gente precisaria combater para fazer da vida terrena algo decente, só o inconformismo esclarecido e espiritualizado. Essa seria a minha mensagem. Claro que todo mundo iria rir, claro que ninguém ia se lembrar disso um segundo depois, mas olha, esse é meu lema eterno, enquanto eu viver, enquanto Muito bom. Largue a omissão e parta para a sua missão. É isso mesmo, né? No âmbito da nossa vida, o que a gente... Perfeito. São grandes. Então, em resumo, é aquilo, se cada um fizesse única e exclusivamente a sua parte só. O problema é que a maioria não faz sequer a sua parte, a parte que lhe cabe, né? Que é uma coisa tão simples, por menor que ela seja, no contexto geral vai ter um peso incrível, né? O seu esforço, o meu, do ignorante, do desconhecido. Destaca. Nós somos 8 bilhões de pessoas. Sim, Se um dia 1 bilhão de pessoas tiver consciência e resolver parar uma desobediência civil esclarecida, que pare o mundo sem guerra, sem revolução, sem agressão, nós, se um dia chegarmos a esse ponto, podemos negociar com a turma viciada em corrupção, viciada em poder, a defesa do que a gente pretende, cara. Perfeito. Basta saber não fazer o jogo dos caras. É isso. Inconformismo, Scott. É isso. Bom, o recado está dado, o nosso papel é esse, né? Dentro do livre-arbítrio de cada um faz o que bem entender da sua vida, cada um faz a sua passagem descansando em paz ou com a consciência pesada. Meu querido irmão, mais uma vez, muito obrigado por despender seu tempo para nos atender aqui, para a gente conversar, e espero revê-lo numa oportunidade próxima. Eu novamente agradeço a sua sempre renovada generosidade para comigo. Obrigado, Eustáquio. Um grande abraço. Peço desculpas aos telespectadores se algo que eu falei feria a suscetibilidade de alguém, mas... Tem que ser autêntico. Autenticidade é tudo. Forte abraço, Irlanda. Tchau. Um grande abraço. Gente, é bom conversar com o mano Ivan, né? Ivan, Jean. É gostoso, mas muito bom, tem muita coisa para a gente pensar. Palavras novas, ele falou algumas palavras em sânscrito que eu anotei aqui, eu vou buscar
Isso que é bom, a gente ficar atento, tá atento àquilo que se fala, né? Sempre tem uma semente jogada e a gente deixa muitas vezes passar, né? Vamos pegar essas sementes que são soltas aí e vamos tentar fazê-las germinar na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração. É isso, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre e até semana que vem.